Fala sobre Guilherme, que é um garoto que o Léo Condé disse, ele é diferente. A gente tem que falar do Guilherme, um menino que subiu, foi promovido os profissionais nessa temporada e já vai mostrando o serviço. A gente tem os números e aí é sempre bom analisar, porque automaticamente se olha média de gols, número de jogos. Ele já participou de 9 jogos pelo Ceará. Tem um só como titular de Copa do Nordeste, aquele momento que o Ceará estava poupando muitos jogadores, mas a minutagem é muito baixa ainda. São 184 minutos. E já tem 2 participações em gol efetivas, né? Gol que ele marca na Copa do Nordeste, assistência pro gol do Pedro Raul no jogo passado. A gente tem algumas imagens desse período do garoto. Começando pela Copa São Paulo, ele marca 3 gols contra o 15 de Piracicaba na Copinha. E vale dizer que o Guilherme não era titular na Copinha. Isso. O Guilherme era reserva. E aí ele ganha a oportunidade depois desses 3 gols aí que ele faz. É bem memorável e ele vai ganhando espaço. E é interessante para ver como é o futebol. Hoje, ele é o cara da base que tá no time profissional. E é aquela hora também que, às vezes, o menino talentoso tem que ter discernimento e maturidade para aproveitar quando a chance chega. Tem muito menino talentoso que, nessa transição, fica tímido, não consegue. A maior revelação do Ceará nos últimos 10 anos foi o Arthur Cabral, que eu acho que todo mundo concorda aqui. E era da mesma função, era um atacante. O Arthur, por exemplo, ele sobe no rabo de foguete em 2015, faz gol de Copa do Brasil quando o Ceará elimina o Tupi lá em Juiz de Fora. Faz um gol, e ele é ultrapassado pelo Caio, um atacante, Caio César, em 2016. Ele não joga em 2016, porque o Ceará tinha Bio e Rafael Costa naquele ano. Ele só vem aproveitar mesmo na Série B de 17. Por que eu tô frisando isso? Porque pode ser o momento do Guilherme, pode ser que isso diminua um pouquinho o espaço dele ao longo das necessidades do Ceará na temporada. Afinal de contas, um garoto da base, ele não sobe para resolver o problema, ele é agregado para dar mais opções. O que eu gostei, desculpa, Caio, o que eu gostei da fala do Léo Condé sobre o Guilherme é ele perceber as características que o Guilherme tem, tanto como centroavante, quanto também como ponta. E a gente tem aqui exatamente esse período do Léo Condé, falando inclusive da sua experiência como treinador de base em clubes em Minas Gerais. O Léo Condé não economizando os elogios ao atacante alvinegro, inclusive falando das suas características e de como ele trata a visão que ele tem do futuro do Guilherme. Pontuei em outros momentos, é um jogador assim que é muito diferente, né? Já estou no futebol há bastante tempo, trabalhei muito tempo como treinador de base, praticamente 10 anos, trabalhando no Atlético, no América, e a gente tem uma certa experiência de conseguir detectar o talento, né? Isso é dele, é nato, e o Guilherme tem tudo para ser, né? É claro que tudo dentro do seu tempo, para ser um grande atacante do futebol brasileiro, né? É claro que vai amadurecer, está amadurecendo com os próprios jogadores, os companheiros de grupo, a rapaziada abraçou ele ali, vai cometer alguns equívocos, que é normal, da idade, da falta de experiência, de rodagem dentro de campo, mas vai apresentar coisas boas também, como apresentou 10 minutinhos finais ali na final do estadual, hoje também, né, a tranquilidade de escorar a bola para o Pedro ali, e além de, ele tem um outro aspecto muito positivo do Guilherme, que é um jogador assim, muito participativo na fase defensiva. E isso é fundamental no jogo de hoje. Não dá para o menino subir na base, achar que o time vai jogar primeiro para ele, que não vai. Segundo, entender como a equipe funciona. Hoje o Ceará, por exemplo, funciona em torno do Pedro Raul. Até o Pedro Raul ter responsabilidade defensiva. E outra coisa, poder jogar do lado. Porque você dá uma opção diferente, modelos de jogos diferentes. Ele é um cara que pode tanto jogar no meio, quanto pode dar uma opção de lado, e é um lado que o Ceará tá com problema, que é o lado esquerdo. Então aí o que é que acontece? O Léo Condé tem um Martínez e coloca o Guilherme para jogar como ponta, né? E ele falou da questão defensiva, a recomposição do Guilherme é muito boa. Ele tem uma questão física, volta, protege. Então assim, ele vai ganhando confiança. Aquela palavrinha do futebol que a gente sempre repete aqui, foi ganhando confiança do treinador, dos companheiros. Realmente é uma peça poderosa, pode se tornar uma peça poderosa aí nas mãos do Léo Condé. Eu acho. E na evolução dele. Eu acho que o que é determinante pro Guilherme é ter Pedro Raul como destaque. Ele não ter que ser a Não salvação. é a responsabilidade. Exatamente. Tira do subindo A agora. responsabilidade do Lelê é maior do que a do Guilherme. Ah, lógico, e o Lelê Caio. ainda nem entrou, O cara chegou, nem nada, mas o cara mas chega do Fluminense. Exatamente, tudo. mas lógico. Ele tem que ser um trunfo. Por isso que eu trago um paralelo com o Arthur Cabral na Série B de 17. O centroavante titular do Ceará era o Elton, muito mais experiente, que já tinha sido campeão de Série B. Você tinha um Magno Alves no elenco, para quando o negócio apertasse, o Magno já tinha perdido a posição de titular, você tinha a opção de ter um cara histórico do clube. E nesse contexto todo, deu toda uma chance do Arthur Cabral começar aquela Série B, vindo do banco, fazendo gols importantes, e depois estourar de vez. Aí depois ele explode. Explode. Depois ele explode. O Guilherme, assim, tem a possibilidade
de o Guilherme não ser, assim, não ter a responsabilidade para isso. E aí tem Pedro Raul, que é o cara que tá chamando toda a atenção. E aí Pedro Raul assume essa bronca e o Guilherme fica de boa ali tentando ajudar. Fala, torcida do Vozão, chega aqui pra cá, vamos trazer mais informações sobre o Ceará Esporte Clube. Notícia de última hora, triste notícia que foi divulgada aí pelo Ceará, uma tragédia que deixou todos de luto. Já se inscreva no nosso canal que nós iremos trazer essa informação. Após o Ceará vencer o Vasco da Gama, o Ceará se prepara para vencer outro grande desafio, é isso mesmo, o Ceará se prepara para o jogo contra o Vasco da Gama, que acontece perdão, para o jogo contra o Bahia, que acontece na segunda-feira, isso mesmo, se eu não me engano é o último jogo da quinta rodada. O Ceará vai em busca da sua segunda vitória na competição, jogo que é muito importante para o Vozão. Então a expectativa é que o Ceará faça um bom jogo. E nós iremos trazer aqui, o Ceará acabou de divulgar nas suas redes sociais uma nota de pesar. Olha só o que o Ceará divulgou. Nota de pesar por Denis Queiroz da Silva. O torcedor ilustre Denis era irmão do renomado jornalista Danilo Queiroz. Olha só o que disse na nota. Com profundo pesar e compadecimento, o Ceará Esporte Clube informa com lamento o falecimento precoce nesta quarta-feira de 16 de Denis Queiroz da Silva, torcedor ilustre e fervoroso desta agremiação. Aos 42 anos, Denis era irmão do renomado jornalista e setorista do Alvinegro Danilo Queiroz. Deixa sua esposa, Natália Queiroz, e o filho Dilan Queiroz. Em nome do presidente João Paulo Silva e todo o colegiado executivo do Ceará, o clube externa solidariedade aos amigos e familiares de Denis Queiroz nesse momento de saudade e contestação e consternação. Como homenagem póstuma, o clube solicitará à CBF um respeito de 1 minuto de silêncio na próxima partida contra o Bahia, na próxima partida do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Informação aí de última hora que deixou o Vozão triste, deixou todo o torcedor triste, com certeza uma tragédia, uma triste notícia. Tá bom, torcedor? Obrigado pela sua audiência, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like.